Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde, alegria para você. Lembrando que o Senhor, o Deus eterno, todo-poderoso, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então acalma o seu coração, acalma o seu coração. Deus tem o que você precisa. Já já eu vou entrar aqui em mais um ensinamento, mais uma pérola de sabedoria. E no final eu quero orar por você e com você. Mas acalma o teu coração. Você que hoje vai ter que tomar uma decisão, você que está indo para o trabalho, você que está indo para a faculdade, você que está indo levar os seus filhos para a escola, que Deus abençoe você e a sua família e tenha um dia de excelência. Acalma o teu coração, essa é a palavra, acalma o teu coração, que com paz, com fé, fazendo a coisa certa, Deus vai te dar graça, força e o favor de Deus virá sobre você e você vai ter vitória. Apenas eu digo esta palavra, acalma o teu coração. Amém, queridos? Nós lemos ontem um texto que fala, baseado em Mateus 13, do 3 ao 8, que fala ali sobre o semeador, sobre uma semente e sobre também alguns tipos de terrenos. E eu quero entrar nisso aqui hoje. Estamos falando da importância de você dar fruto, de você usar o dom, o talento que você tem, você exercê-lo, não é? Agora, preste atenção em um detalhe muito importante sobre a questão de semente. Só semente não é o suficiente. Só também o talento, você ter um talento, não adianta. Por quê? Porque a frutificação da semente, ela está na obediência, não é? Às vezes as pessoas têm bons talentos, não é? Tem ali a semente, mas não consegue obedecer. E com isso ela também não deslancha na vida, porque falta obedecer, ok? Agora, não é porque você tem uma semente também que você pode fazer o que você quiser com ela. Por quê? Sabe por quê? Porque existe, por exemplo, certos lugares, existe espaços geográficos também, algumas limitações, até mesmo lugares físicos que estão ali delimitados para a sua atuação. Então, se você não respeitar esse pequeno detalhe, pode correr o risco, né, de sair para semear e você não ter resultados semelhantes ao semeador da parábola que eu li aqui. Eu li no programa de ontem, hoje eu não vou ler de novo, né, para questão do tempo, mas já quero entrar no assunto, mas eu anoto aqui, anota aí, ó, se você quiser, Mateus 13, do 3 ao 8, e eu vou compartilhar com você alguns terrenos aqui, né, que fala que o pessoal lançou a semente e cada terreno teve ali um contexto, uma situação. Às vezes acontece na tua vida, né? Você faz um projeto e você quer desenvolver aquele projeto numa região geográfica e não dá certo ali, né? Talvez é porque não era para aquela região, aí de repente você muda de endereço e dá certo. É mais ou menos isso, para você se encaixar aqui no assunto de hoje. Agora, o primeiro terreno diz assim, Mateus 13, verso 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Olha só, à beira do caminho. Amados, preste atenção, muitas vezes os seguidores de Jesus, eles foram chamados de os do caminho. Isso está na palavra, claro, né? Os do caminho. O próprio Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso pastor, ele diz assim, eu sou o caminho. Então Jesus deixou para nós, eu sou o caminho. Então quando eu e você, tá? Quando você vê ali uma semente caindo à beira do caminho, significa que ela foi lançada próxima ao caminho. Estando próxima ao caminho, ela recebia a influência do caminho, né? Quantas pessoas, né? Você está andando à beira do caminho, mas está ouvindo coisas
coisas para te tirar do caminho certo. Existe hoje em dia, né, os influenciadores, né? Hoje virou moda isso, né? E tem muitos bons influenciadores que estão passando boas mensagens que ajudam quem o acompanha, né? Mas é claro que vai ter os que influenciam para o mal, para as coisas erradas, para as coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus. E às vezes não é um influenciador que tem lá milhões de seguidores numa rede social. Às vezes aquele que está aí anônimo e que tem um poder de influência tremendo também, né? E às vezes aí está aí querendo influenciar você para tirar você das verdades de Deus. Então é muito importante a gente analisar o tempo que nós estamos vivendo. Se você tem me acompanhado a semana toda, ontem eu ainda falei a questão do tempo, né? As pessoas não estão percebendo, as coisas mudaram, tem muita coisa que está acelerada, né? Então nós temos que cuidar da nossa fé. Então, meu querido e minha querida ouvinte, não adianta você estar próximo do caminho certo. É preciso você andar dentro do caminho certo. Não adianta toda a sua família dizer que são cristãos, né? Você precisa também tomar a sua atitude e seguir a Cristo. A salvação, ela é individual. Eu, muito jovem, eu decidi por Cristo e graças a Deus, a sua bondade e graça, Ele tem me sustentado. Por quê? Meu foco é seguir a Cristo, é seguir ao Senhor Jesus, ok? Por que estou falando isso? Porque senão corre o risco de você ver a sua semente roubada à beira do caminho. Porque está escrito aqui em Mateus 13, verso 4, a outra parte do versículo, diz assim: e vindo as aves a comeram. Então nós temos que se cuidar, porque existem alguns tipos, né, de aves, que elas vêm e pegam ali a semente. E tem 3 aves que eu vou falar aqui. Existe o pardal, né, vocês devem conhecer, né, com certeza, né? O pardal, existe outra ave, a andorinha, e também existe o corvo, né? E a Bíblia fala que o pardal, ele encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Está escrito no Salmo 84, verso 3. Significa que são aves que encontraram um lugar de repouso. Diz aqui o louvor, um louvor, né? Diz assim: e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Rei meu. Se for um pardal ou uma andorinha que vierem a comer a sua semente, acontecerá o que eu acabei de ler para você. Agora, a Bíblia também está falando sobre os nossos talentos e diz que um homem que tinha somente um talento não o usou de maneira correta. E o que aconteceu com ele na hora do acerto? Em Mateus 25, 29 diz: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isto é, você fará e outros verão o seu fruto. Você trabalhará, você vai trabalhar, mas o verdadeiro fruto só verá aquele que encontrou descanso em Deus, que confia em Deus. É por isso, minha gente, por isso que tem muitos que eles plantam, continuam plantando, mas parece que nunca colhem nada direito. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Você não tem? Você fala assim: puxa, mas passa ano e vira ano, eu não estou colhendo nada, a coisa não rende, eu não deslancho, eu não cresço, eu não desenvolvo. Preste atenção, a palavra de Deus diz que se estamos pedindo algo e não estamos recebendo, é porque estamos pedindo mal. Nesse caso aqui, pedindo mal, ou seja, plantando mal, não estamos plantando corretamente. Mas por que isso? Porque sabemos o que fazer, ouvimos sobre como fazer, mas preferimos fazer de outra maneira. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu vou fazer do meu jeito, tem que ser do meu jeito. E muitas vezes nós estamos equivocados, o nosso jeito muitas vezes está errado. E por isso que pessoas que às vezes são inflexíveis, elas têm dificuldade de fazer certas mudanças,
E elas têm às vezes aquela mentalidade lá de trás, tem que ser assim. Sabe aquelas pessoas que diziam assim, ou ainda dizem, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Quer dizer, parece que eles já desenharam uma vida que é aquilo ali e acabou. Sendo que Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para mim. Deus tem muito mais para todos nós. Então, fique atento. Fique atento. Quando Deus fala algo para você, você entendeu? Você compreendeu? É só obedecer. Plante a semente certa que você vai colher no tempo certo. A Bíblia diz, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Agora, tem uma outra tipo de terreno também que diz a Bíblia nessa parábola, que diz que outra semente, ela caiu ao lado do caminho. Existe esse lado, né? Ao lado do caminho. O primeiro eu falei à beira do caminho, na beirada, e outra ao lado. Agora, aqui se encontra aqueles que falam muito. Às vezes fazem 1000 promessas para Deus. No bastidor ele promete o mundo e o fundo, como diz, né? Mas não vamos ver mesmo nada. Tem muita gente que está com a vida travada, que fala e promete muita coisa para Deus, para a esposa, para o marido, para os filhos, para o pai, para a mãe e para mais pessoas, mas só promete, mas não pratica nada, não cumpre nada. Então, e você já percebeu que quando você está no caminho, você é criticado e muitas vezes até odiado por muitos? Se você é um cristão que está entendendo o que Deus está falando neste dia, você não está notando a mudança mundial? Ou se você não está por dentro das notícias do mundo, no mínimo da sua cidade, você não está notando as coisas estão mudando? A inversão de valores, a sede de certos setores do mundo querer mudar as coisas, que Deus criou tudo certo e o ser humano querendo mudar tudo, fazer tudo ao contrário. Perceba, abra os seus olhos espirituais. Deus está nos alertando neste momento. Abra os teus ouvidos espirituais para entender, porque aquilo que não é de Deus, então o que acontece? Eles querem distorcer, manipular. Entendeu? Vai prestando atenção. E a Bíblia fala que um homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito. Quando eu falo um homem natural, está falando do ser humano, seja a mulher, o homem, né? Está falando, se ele não entende as coisas de Deus, se ele é uma pessoa natural, que só entende as coisas naturais, a lógica, a razão, que tem lá a sua importância, mas ele não entende as coisas espirituais. E se for, lembra que eu falei que tem ali o pardal, né? O pardal, a andorinha, e também tem o corvo, né? Então, se for um corvo que estiver comendo a semente, aí é que a coisa vai complicar mesmo. Por quê? Porque além de outras coisas, uma das fontes de alimentação dos corvos é a carniça. Olha aí, gente. Isso mostra que as sementes apodreceram. Se a tua semente é um talento, olha que forte isso aqui, gente. Se a tua semente é um talento, então nesse caso, essa pessoa está com grandes problemas. Eu quero continuar amanhã essa palavra. Não perca de jeito nenhum a palavra, que eu vou dar continuidade a isso aqui. É um assunto muito importante, mas eu quero orar por você neste momento. E amanhã a gente continua essa pérola aqui. Querido Deus e Pai, ilumina todos e nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.